Reis 8:23. Aqueles que estiverem com as suas Bíblias, aqueles que estiverem com o telefone por perto. Reis 8:23. Reis 8:23 está escrito o seguinte: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua palavra. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, essa palavra que eu iniciei aqui, Reis 8:23, ela é uma palavra muito forte por si só, mas eu gostaria de focar naquela parte que diz o seguinte: de todo o coração ande segundo a tua vontade. A vontade de Deus, obviamente, porque Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele é a verdade, o caminho da justiça e o único caminho certo que há para se seguir na nossa vida. Eu estava pensando sobre uma boa palavra para trazer hoje para os irmãos, e quando eu vi esse versículo, eu tive uma ideia aproximadamente do que Deus queria que eu falasse hoje aqui nessa manhã. E eu gostaria de contar uma história para os irmãos, algo que remete aos tempos antigos, não é algo de hoje em dia, muitos anos atrás, na época que ainda existiam reis, castelos e toda aquela situação, os irmãos já sabem, reis, etc. Como todos nós sabemos, o rei ele era a pessoa mais importante do seu reino, porque era a partir dele que eram tomadas as decisões, a partir do rei que vinham tudo. Se o rei decidisse ir para a guerra, os soldados, as pessoas, os plebeus não tinham outra escolha a não ser ir à guerra. Se o rei decidia que queria haver paz, então seria tratado um acordo entre os dois reinos e haveria paz. Tudo seria decidido única e exclusivamente pela vontade do rei. Mas o rei ele não é um indivíduo normal. O rei é um indivíduo que, ele desde muito cedo, ele é forjado para ser o que ele é. Ele não nasce sendo rei, ele tem que aprender. Cada ação que o rei faz, cada passo que o rei dá, é calculado. O rei não pode agir da maneira que ele quisesse. Ele tinha que agir de acordo com uma certa norma. Então, um rei ele era treinado desde muito cedo para que ele fosse capaz de realizar coisas que outros homens não pudessem. Ele era treinado educadamente na questão da educação, na questão de história, no estudo. Ele era forçado a estudar mais do que uma pessoa normal. Ele era forçado a aprender maneiras de caminhar, maneiras de postura, maneiras de comer. Qualquer coisa o rei tinha que saber. O rei ele tem uma mentalidade de que ele é a pessoa mais importante do reino. Uma pessoa que é criada desde pequena acreditando que ela é a pessoa mais importante do reino, porque no futuro, quando se é príncipe, ela é aquela pessoa que herdará o reino. E quando ela chega ao reino e se torna um rei, então ela é a pessoa que toma decisões para aquele reino. Ou seja, a pessoa mais importante que está viva. Então uma pessoa que é crescida desse jeito, ela acaba tendo um senso de superioridade, porque o rei ele não pode agir como... Então uma pessoa que é crescida desse jeito, ela acaba tendo um senso de superioridade, porque o rei ele não pode agir como um plebeu, modo de dizer. Ele não pode fazer as mesmas coisas. Um rei, por exemplo, ele não podia varrer o chão. Uma coisa simples, uma ação do dia a dia. Muitos de nós já fizemos, mas um rei jamais ia poder fazer isso, porque isso seria uma vergonha para a imagem do rei. Isso seria um trabalho de um plebeu naquela época. Então o rei ele tinha uma coisa, ele tinha orgulho. Ele tinha um orgulho muito forte de ser o rei. Todo dia ele dizia: eu sou o rei, eu mando em tudo e a coisa tem que ser com a minha vontade. Era muito difícil ter um rei humilde, porque todos os reis eram crescidos para acreditar que eles eram, trazendo para os dias atuais, eu tinha bolacha do pacote, modo de se dizer, né? Então, eu gostaria de contar a história de um rei em específico. Não é uma história incrivelmente excitante, mas vai retratar bem o que eu quero dizer para os irmãos agora. Certa vez havia um rei, ele vivia na riqueza, ele tinha vários servos servindo ele 24 horas. A vontade dele era aquilo ali que acontecia. Se ele dissesse que queria que fosse sol, ele orava para os deuses falsos dele naquela época, e ele achava que ele era o rei e realmente tinha que haver sol. Então, esse rei em específico, ele era muito mimado. Ele ia para um lugar, havia empregados atrás dele para fazer a sua comida, limpar a sua cama, limpar o ambiente que ele estava. Então, certo dia, o rei foi para um lugar e se deitou para tomar um sol. Uma coisa normal, pastor Alex. Se deitou, ficou ali, relaxou um pouquinho. Coisa do dia a dia.
Então aconteceu algo e os seus empregados o deixaram. Estava havendo uma festa, algo assim, e toda a mão de obra era necessária. Não podia haver um único empregado que estivesse sem fazer nada. Se o rei descobrisse o único empregado que não estava fazendo nada, ele seria castigado. E dependendo do humor do rei, esse castigo poderia ir de um simples castigo até mesmo a morte. Então, esse rei se encontrou em uma situação que estava um dia quente. E ele estava deitado lá tomando sol e começou a esquentar. Geralmente, nesse tipo de situação, ia um servo, um empregado, alguém para ficar lá e para abanar o rei, modo de dizer, alguém que ficaria lá fazendo vento, fazendo sombra, do jeito que os irmãos quiserem imaginar. Mas naquele momento não existia ninguém por perto, não tinha nenhum empregado, não tinha nada, não tinha ninguém. Foi então que aquele rei, ele olhou para os seus pés, para ser mais específico, ele olhou um pouco mais longe, e ele viu algo que ali os escravos, os servos usavam para lhe abanar, para lhe fazer vento. E ele pensou consigo mesmo, não tem ninguém olhando eu aqui agora. Se eu me abanar aqui rapidinho, ninguém vai saber, porque afinal de contas não há nada. Mas o rei, ele não pode fazer isso. Ele prefere morrer no calor do que se abanar. Você sabe por que isso? Por causa do orgulho de um rei. A questão toda é, se o rei fizesse isso, se o rei abanasse a si mesmo, ele ia saber qual é a sensação de algo que um servo faz. O simples ato de pegar, fazer isso aqui, para ele já ia ser uma baita de uma ofensa, porque por um segundo que fosse, o rei iria saber como um servo se sente. E isso é uma coisa que o rei não podia permitir. Ele, um rei, uma figura de alto poder, uma figura que movia a mão, fazia chover, fazendo algo que um empregado, que um servo fazia. Isso é algo que o orgulho de um rei não permite que ele faça. Mesmo que não haja pessoas por perto, mesmo que ninguém ia ficar sabendo, ele ia saber, o coração dele ia saber. E isso é uma coisa que o rei não pode viver. O rei não pode viver com a sensação do que faz o servo. Ele não conseguiria, o orgulho dele era tanto, um orgulho tão cego, que ele não poderia se olhar no espelho. Ele pensou assim, e se os outros reis, se as outras pessoas, outros nobres descobrissem que eu estou fazendo o serviço de um servo? Mesmo que fosse algo para ele mesmo, se abanar no dia de calor, por exemplo, mesmo que fosse isso, para ele essa seria uma ação extremamente vergonhosa. Tanto era o orgulho e tanto era a ignorância de um rei. Nesse nível, irmãos, algo tão simples como isso, para o rei ele preferia a morte, preferia ficar com calor, preferia esperar até que o empregado se desocupasse lá e fizesse isso por ele. Nem pela sua própria vida o rei faz alguma coisa. Ele prefere morrer do que quebrar o seu orgulho. Mas tem uma coisa, o orgulho machuca. O orgulho, ele é muito parecido com o pecado, em certas partes. Isso, na cabeça do rei, ele estivesse fazendo, é um crime. Ele estaria cometendo um crime contra tudo que ele acreditou. Mas o que eu quero focar aqui é que ele saberia, mesmo que ninguém vê, ele saberia. A mesma coisa com o pecado. Quando nós pecamos, talvez ninguém vai ficar sabendo, mas nós sabemos e Deus também sabe. A consciência de uma pessoa. O rei não fez aquilo por mais que ele estivesse sofrendo, porque ele sabia que não existe como apagar algo que está na sua consciência. Quando você percebe que você errou, não dá para você sair por aí, tomar um café, voltou para casa e tudo normal, não pequei mais. Não, isso fica com a pessoa como uma bagagem. O rei ia viver o resto da vida dele sabendo, não, naquele dia eu fiz o serviço de um servo. E isso é uma coisa que ia ficar sempre na cabeça dele. Ele ia dormir e ia pensar, nossa, eu fiz o serviço de um servo. Quando tivesse para morrer, ele ia pensar, eu não acredito que um tão orgulhoso como eu fiz o serviço de um servo. Todo segundo, todo momento ele seria atormentado, atordoado e torturado pela sua própria consciência. Eu gostaria de ler para os irmãos aqui Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ainda falando sobre o rei, eu quero que os irmãos imaginem a seguinte situação agora. Para o rei, abanar a si mesmo é um motivo de vergonha, um motivo que ele não queria que as outras pessoas soubessem, e se alguém soubesse disso, ele ia enfiar a cabeça no chão de tanta vergonha.
Porque imagina se espalha a notícia que um rei estava fazendo serviço com um servo. Então, para ele, o orgulho dele fez ele se humilhar. Mas e agora aí do ponto de vista do servo? Porque sejamos sinceros, naquela época existia muita pobreza, muita tristeza. E uma pessoa, um empregado que trabalhava no castelo, essa pessoa ela tinha honra. Não importa nem se era o padeiro do castelo, a empregada do castelo, uma empregada que vai fazer compras, porque ela vai fazer compras para o castelo. Quando ela entra no mercadinho, ela entra com o nariz empinado, porque ela está olhando para o rei. Uma pessoa, um servo, que é escolhido, não, olha só, você vai ficar 24 horas atrás do rei, o que o rei fizer, você vai atrás. Ele vai achar que é uma honra. O rei confia tanto em mim que ele me deu a oportunidade de seguir ele 24 horas por dia. É uma honra. Então aquele empregado vê o rei com calor e começa a abanar ele, começa a fazer um vento para ele. Ele não vê aquilo como humilhação. Para o empregado, aquilo é um motivo de honra. O orgulho do homem o humilha. Para o rei, o orgulho dele fez ele se humilhar. Mas o humilde ele tem honra. Para o humilde, aquilo que ele está fazendo é uma honra. O simples fato dele abanar o rei é uma honra. Gostaria de ler aqui em Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A mesma coisa. Por mais que fosse um empregado de baixo escalão, alguém que servisse só para trocar a roupa do rei, por exemplo, lavar a roupa dele, ainda assim para todos seria uma honra. A mentalidade muda de uma pessoa para outra. A mentalidade. Tiago 4,6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Obviamente não querendo comparar o nosso Deus com este rei orgulhoso, mas Deus, ele é a figura máxima de poder. Ele é aquele que nós temos que nos orgulhar de seguir. Nós temos que ficar felizes porque nós somos seguidores de Deus, porque nós estamos na presença de Deus. E me diz, existe alegria maior quando Deus fala com você ou quando Deus conquista alguma coisa para você? Quando você vem aqui nessa igreja aqui, senta nesse mesmo banco que você está sentado, você recebe uma revelação. Irmão, Deus manda te dizer, a partir do momento, desse momento agora a tua vida vai mudar. Os teus objetivos, seja qual for o teu problema, o motivo que tu veio aqui hoje, a partir desse segundo, a tua vida será feita como nova e tu será honrado na presença de Deus. É uma honra, não é? As pessoas se sentem felizes, mas você só alcança Deus se você se humilhar, se você se ajoelhar, se você dizer: Deus, eu sou como um grão de areia, eu não sou nada, mas tu é tudo, teu é o poder. O pregador que está aqui em cima, a pessoa que está orando por revelação, está orando pelos dons, essa pessoa ela não é nada mais do que alguém que está sendo usado por Deus para realizar milagre. O pregador em si não há poder aqui. Se eu disser agora, eu quero que aquela pessoa ali se cure, se eu não estiver em comunhão com Deus, não estiver em pecado, nada vai acontecer, porque quem faz tudo é Deus. Eu sou meramente um vaso. Deus é quem comanda tudo. Deus é o que sabe da nossa vida, o que sabe do nosso dia a dia. A mesma coisa que eu falei lá no início, quando você peca, quando você faz alguma coisa errada, você acha que não tem ninguém vendo, mas o vizinho estava para fora, mas aquela pessoa ali, meu irmão, o pai não estava em casa, ninguém vai ver nada, mas você sabe na sua consciência o que você fez, e Deus sabe o que você fez lá no céu. Obviamente, um rei não era uma figura conhecida por ser religioso, até porque os reis eram muito orgulhosos. Então, o rei dificilmente ia se preocupar com o que Deus achava. O rei podia fazer tudo, como nós já sabemos na Bíblia, vários exemplos de reis orgulhosos, porque são figuras que acreditam serem perfeitas. Então eles não se preocupam com o que Deus vai achar, não se preocupam com nada, eles só vão lá e fazem aquilo que eles querem. Gostaria de ler aqui para os irmãos, em Provérbios 21:4, está escrito o seguinte: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso do coração arrogante. A pessoa que está no pecado, quanto mais pecado ela comete, mais orgulho ela sente. Ah, mas eu fui para uma festa, eu dei uma festa, eu fiz aquilo outro. As pessoas se orgulham dos pecados que elas cometem. Ah, eu bebi mais cerveja que ele, eu fiz mais coisa errada, eu fui lá, quebrei tudo dentro de uma casa. Eu estava bravo, não mexe comigo.
São exemplos. Coisas que nós fazemos de errado que às vezes a pessoa se orgulha. Então, a vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O coração do ímpio é arrogante. Olha para o irmão, por exemplo, tu bebe? Não bebo. Pô, cara, tu é muito chato. Tu não bebe, tu não faz nada, tua vida é o quê? Tua vida é uma porcaria. Tu usa droga? Não uso. Pô, cara, tua vida é muito chata. Tu faz pra se divertir, tu vai para as festas. Não. A pessoa que está no pecado, ela está cega. Ela acredita na cabeça dela que o errado é o certo e que o certo é o errado. Há uma certa parte da Bíblia, um certo versículo que diz o seguinte: nos tempos atuais, o homem que acha que é sábio, então que fique louco por isso está certo. Os tempos de hoje em dia estão desse jeito. Pois do interior do coração, Marcos 7, 21, 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Aquele rei, o orgulho dele fazia ter maus pensamentos. Por quê? Porque ele era o rei, ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele não gostasse de uma coisa que o empregado fez, mandava matar. Existia uma fila de pessoas à procura de um emprego para trabalhar para o rei, que dariam a sua própria vida por boa vontade. O orgulho dele faz ele ter maus pensamentos, faz ele cometer pecado, faz ele achar que as coisas que ele faz é justificado, porque ele é um rei. Ele mata, mas está tudo bem, porque ele é um rei. Ele bebe, ele faz coisas erradas, ele xinga as pessoas, ele é grosso, modo de dizer, ele é mal educado, mas está tudo bem, porque ele é um rei. Entra uma pessoa dentro do castelo, ele vai dar um tapa na cara da pessoa. Está tudo bem, porque ele é um rei, ele pode. O que o cara vai fazer? Se tentar bater de novo, vai ser multado. Se as coisas não saírem do jeito que o rei quer, é só matar. Não tem problema nenhum. Ele é o rei, ele pode. Os roubos. O orgulho do rei o fazia pensar que tudo aquilo que era bom devia pertencer a ele. Ele via uma terra, algo que ele queria. Ele dizia: aquilo ali vai ser meu. Mandava um soldado, vai lá, pega o trono para mim e traz para o meu castelo, é meu. O orgulho do rei achava que estava tudo certo roubar. O orgulho do rei achava que estava tudo certo invadir terras vizinhas, matar inúmeras pessoas inocentes, invadir outros reinos, matar todo mundo por lá, não deixar ninguém. Mas está tudo bem, porque ele é o rei. Se ele quer, ele pega. Se ele deseja, ele consegue. Ele é o rei. Os homicídios, como já foi falado, o orgulho do rei achava que se uma pessoa olhasse torto para ele na sala de jantar, pode mandar arrancar a cabeça. Ele deu torto para mim e eu sou o rei. Não pode olhar torto para mim. Os adultérios, ele achava que porque ele era o rei, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Se ele gostasse de uma mulher, se ele gostasse de uma pessoa, ele teria, porque ele é o rei. E quem se negasse era morto. O rei podia ter qualquer coisa. As cobiças. O rei podia conquistar aquilo que ele queria. Ele achava que ele merecia. Eu vou dar um exemplo agora. Digamos que existia dois príncipes nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. O mais velho, obviamente, ele seria o que queria herdar o trono, porque ele estaria primeiro na linhagem real. Mas o mais velho tinha um problema. Digamos que ele nasceu com uma espinha no rosto, era muito feio, coitado. O segundo, por outro lado, o segundo príncipe era elegante, era bonito, sabia falar bem, mas ele não seria rei, porque o primeiro filho é o que está na linha de sucessagem. O primeiro seria coroado, e o segundo, ele teria que se sustentar e virar um cônjuge, alguma coisa. Ele teria que se sustentar. Ele ia ficar feliz se ele virasse lorde de uma terra, se ele pudesse governar, se ele virasse algo importante. Ele teria que se contentar, ele não seria rei, mas ele teria que ficar feliz. O que o rei desse para ele, ele teria que se contentar. Mas no coração dele, ele diria: eu mereço ser mais rei que o primeiro filho. O segundo armaria contra o primeiro, para que ele pudesse pegar o trono, porque ele merece. Na cabeça dele, ele merece. O orgulho dele é tanto que ele diz: não, ele não merece ser rei. Mas ele é uma pessoa muito boa, todo mundo gosta, não interessa. Ele não merece, eu mereço. O orgulho o deixa cego.
assassinato entre família, naquela época era normal, por causa do orgulho. Eu quero me tornar um rei. Como já disse aqui, as maldades e a velhice e o orgulho nos fariam cometer erros e cometer coisas horríveis. O engano, eles mentiriam, eles acusariam as pessoas. Se o rei não gostasse de uma pessoa, ele olhava para o cara e dizia assim: olha só, vai lá na casa daquele fulano, planta alguma coisa lá, depois vai lá e descobre e manda matar aquele cara. Ele sabia que era inocente, mas se o rei que é morto, ele morre. Se fosse um plebeu, seria mais simples, é apenas ir lá e decapitar. Mas se fosse um nobre, e se fosse alguém importante, não dá para fazer isso abertamente. Então eles mentiriam. O orgulho do rei não aceita alguém que faça algo melhor que ele. Ah, mas aquele cara ali, ele sabe tocar algo melhor do que eu, ele sabe governar melhor do que eu, o rei dele é mais próximo do que o meu. Não interessa, mata. E tudo isso, todos esses atos horríveis, se veria do orgulho. Provérbios 21:4: a vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso do coração arrogante. Então o rei andava com um olhar orgulhoso. Eu matei todo mundo aqui, eu sou próximo da mim, agora eu vou ser o rei. Ele tinha orgulho do que ele fez. Ele tinha orgulho, ele se achava inteligente. Eu armei um plano aqui que eu consegui tirar o meu irmão mais velho. Eu menti, mandei prender ele, eu mandei matá-lo. Ele sentia orgulho disso. Um olhar orgulhoso do coração arrogante. Ele merecia aquilo. Tanto era o orgulho. A inveja, como nós já falamos, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 27, 21, 23 está na Bíblia isso. Não é eu que estou falando para vocês, isso está na Bíblia. Marcos 7, 21, 23. Mas tem uma coisa. Há algo que pode quebrar o orgulho. Isso é o arrependimento, pastor Alex. Quando uma pessoa se arrepende de algo, o seu orgulho se quebra porque ela admite que está errado. Um orgulhoso nunca vai admitir que está errado. Não, mas estou falando para ti, o céu é roxo. Não, o céu é azul. Olha ali, o céu é azul. Não, o céu é roxo, estou falando para ti. É que dependendo de onde se vê, é roxo. Ele nunca vai admitir que está errado. Porque ele tem um orgulho que ele acha que na cabeça dele, o que ele diz é dele. O orgulho faz isso, o orgulho te deixa cego. O orgulho faz isso com as pessoas. O orgulho machuca, porque se não pode ser as coisas feitas do meu jeito, então está errado. Então eu vou sofrer, porque eu não posso fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser, do jeito que eu mandar. Ele se sente incomodado. Isso é como uma ferida que não dá para coçar. O cara orgulhoso, ele vê a outra pessoa fazendo algo e fica assim: não, você está fazendo errado. Eu sei fazer isso. Não, eu sou perfeito. Até quando eu erro, meu erro é perfeição. Então o arrependimento, o orgulho, ele machuca. O orgulho, ele cega, mas o arrependimento quebra o orgulho. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Digamos que há duas pessoas conversando. Uma delas é bem de vida, uma delas é rica, uma delas é um rei, modo de dizer. O outro é um trabalhador da classe baixa. Um cara que tem que trabalhar para poder comer, modo de dizer. O cara está numa situação econômica muito pior do que o rei. Do que a outra pessoa, o rico, o nobre. Não precisa falar, está falando que imagina naquela época da idade medieval. Um nobre e um plebeu. O nobre vai lá e sente um senso de orgulho, algo que está nos seus ossos. É difícil de descrever o orgulho e a sensação que ele sente quando olha para uma pessoa de baixo escalão. Ele se acha melhor do que aquela pessoa, mesmo que seja da mesma raça. Todos nós somos seres humanos, não importa a cor, não importa a feição, os bonitos, os feios, os magros, os gordos, todos somos da mesma raça. Mas não importa para ele, porque na cabeça dele ele é da outra raça. Ele é alguém superior, ele é alguém que não se mistura com as outras pessoas. Então ele vai lá e humilha aquele cara. Ele vai lá e diz assim: é isso aí que você orgulha, essa roupa aí, essa camisa aí, tu acha que essa camisa aí é motivo para se orgulhar? Isso aí para mim, lá no meu castelo, essa pegada eu uso para limpar o chão. E ele humilha aquela pessoa, e vai lá, ele humilha, e vai humilhando, até que o cara não aguenta mais, sai de lá e chora. Modo de dizer,
porque ninguém gosta de ser humilhado. E o rei, o nobre, depois de um tempo, digamos que aconteça alguma coisa, e ele começa a perceber que o seu orgulho está errado, ele começa a perceber que o que ele fez foi errado. O jeito que ele tratou aquele homem foi desnecessário, foi errado. Não era para ele ter feito isso. Então, ele se arrepende. Mas não estou falando de arrependimento de boca para fora, estou falando de arrependimento verdadeiro. Quando o rei começa a perceber, o nobre começa a perceber que qualquer um podia estar numa situação. Digamos que aconteça alguma coisa e aquele rei fique pobre da noite para o dia. Então aconteça uma reviravolta da vida e que aquele homem que ele humilhou agora se torne melhor de vida do que ele. Como fica o orgulho? Ele se quebra. Tem um ditado que diz o seguinte: não existe orgulho quando se precisa de outra pessoa. Então ele vai pensar: se eu não tivesse maltratado aquele cara, se eu não tivesse humilhado ele, talvez hoje, quando eu precisasse de ajuda, ia ter alguém para estender a mão. Trazendo para os dias atuais, dentro da igreja ou no seu local de trabalho, digamos que aconteça alguma coisa, você tem um desentendimento e você fale alguma coisa que magoe a outra pessoa. Ah, mas eu trabalho melhor que tu. Não, eu prego melhor que tu, eu oro melhor que tu. Alguma coisa assim. Os irmãos vão ter que usar um pouco de imaginação aqui, porque se for falar de cada possibilidade, nosso horário vai até as 2, 3, 4 da tarde, né? Mas o que eu quero dizer é que a vida acontece uma reviravolta e mais uma vez você precisa daquele irmão. Nossa, hoje eu não tenho ninguém aqui para tirar uma escala para mim, uma coisa. Hoje no meu trabalho eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Eu estou doente, está acontecendo uma coisa e eu preciso de alguém para me cobrir. E a outra pessoa que está disponível é aquele cara que tu ligou. Se o outro lado é humilde, ele aceita ajudar. Se o outro lado tem humildade no coração, ele te ajuda. Mas ele não te ajuda por causa de ti. Ele te ajuda porque é a coisa certa de se fazer no seu coração. Ele é humilde. Ele não levou o coração tudo aquilo que você falou para ele. Mas também pode existir na outra pessoa a raiva. Ela diz: não, eu não vou ajudar esse cara. Não era tu que era um tal de orgulhoso, fazer tudo sozinho? Agora te vira. São possibilidades que a vida funciona dessa maneira. Nunca sabemos quando vamos precisar de outra pessoa. Nunca sabemos. No próximo segundo, talvez uma pessoa passe mal. Talvez você esteja andando na rua e passe mal. E no próximo segundo você precisa de uma pessoa para levar para o hospital, para garantir que você seja bem. Um desconhecido. Qualquer um. Mas se você humilha as pessoas, se você trata mal as pessoas, ninguém vai te ajudar. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Deus está lá no céu, está vendo. Tem aquele irmão, aquela pessoa que humilha os outros, que é de nariz empinado, orgulhoso, não aceita fazer uma primeira parte, vou dizer, não aceita ajudar as pessoas quando precisa. Orgulho. E Deus está vendo do outro lado, o outro irmão, a outra pessoa, aquele cara que está sem perícia, que precisa dele, ele ajuda, está disposto a oferecer uma mão amiga, está disposto a dar um galho. Deus está vendo isso. Agora me digam, qual dos dois vocês acham que o Senhor se orgulha mais, que o Senhor presta mais atenção? No humilde ou no cheio? Os humildes serão exaltados. O cara que hoje está no pouco, se ele ficar com Deus, um dia ele te dirá muito. Mas o orgulhoso, se ele continuar sendo orgulhoso, ele vai cair pelas suas próprias mãos. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jeremias 9, 23 e 24. Gostaria de ler o último versículo antes de terminar a pregação. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor que age com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declara o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. O que eu quero dizer para vocês aqui agora, todo este propósito dessa pregação
foi para falar sobre o orgulho, como vocês devem ter percebido. O que eu quero dizer aqui é que o orgulho, ele machuca, deixa cego, e é algo que só vai fazer mal para as pessoas. Quando você é orgulhoso demais, você acaba ferindo a si mesmo e ferindo as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém é um super-herói, todo mundo precisa de ajuda. O rei, ele sofreu por causa do seu orgulho. Olha lá, ele está até agora no sol, no calor lá. Por quê? Por causa do seu orgulho. O rei podia estar morrendo de fome, não tinha comida. Se não tiver um servo para preparar, ele prefere morrer de fome do que cozinhar. O orgulho dele é tanto que prefere a morte ao trabalho. Eu sei que estou falando aqui de um caso extremo, mas é isso que o orgulho pode fazer. Esse é o tanto que o orgulho pode mexer com a cabeça de uma pessoa. Essa é a palavra que eu tinha preparado para hoje. Eu agradeço a presença de todos os irmãos. Eu gostaria de agradecer também aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando pela internet. Mas levante a sua mão agora para onde você acha que está mais necessitado de oração. Não importa para onde seja. Não tenha vergonha, não se divide no lugar onde você acha que está mais precisando de oração. Talvez seja para a casa de um doente, talvez seja para a sua família, não importa. Eu quero que os irmãos tenham um pensamento nessa oração. Eu quero que os irmãos pensem numa palavra: vitória. Eu quero que os irmãos pensem em si mesmo agora, que do lado dos irmãos esteja levantando essa mão agora. Isso não é uma mão. Isso é algo que está emitindo a tua vitória e a vitória daqueles que você se importa. Eu quero que nesse momento agora você levante a mão para aquela pessoa que está doente, do lado daquela pessoa que está passando mal, daquela pessoa que está desempregada, daquela pessoa que está passando por dificuldade. Eu quero que você levante essa mão agora, e eu quero que com essa mão você tenha autoridade, porque quando você levantar essa mão agora, você está quebrando barreiras, você está destruindo a obra do mal, você está destruindo a enfermidade. No levantar da sua mão agora, eu quero que você sinta o poder de Deus agora. Nesse momento eu quero que você sinta Deus, eu quero que você sinta o poder de Deus está colocando nas suas mãos agora. Eu quero que você levante essa mão, eu quero que você olhe desse lado, eu quero que você diga com convicção. Repita comigo agora, repita, igreja: a vitória é minha. A vitória é minha e dos meus familiares. O Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, grandíssimo Deus, eterno Pai, eu peço, Senhor Deus amado, que o Senhor abençoe nessa tarde, Pai, nesta manhã, a vida de todos os irmãos, a vida de todos os familiares das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Eu quero que neste momento, Pai, para o lado que essas pessoas levantarem essa mão, Pai, eu quero que caia toda a obra maligna, Pai. Eu quero que caia toda doença, Pai. Eu quero que caia toda obra do mal, Senhor Deus amado. Eu quero que caia agora todo o desemprego. Eu quero que caia a fome. Eu quero que caia a falta de dinheiro. Eu quero que caia a falta de esperança. Eu quero que caia a falta de vontade de seguir o Senhor. Eu quero que nesse momento, agora, com o levantar dessa mão, que seja feito um milagre, Pai. Eu quero agora, com o levantar dessa mão, que as muralhas do mal possam cair, ó Pai. Eu quero que os demônios possam se bater em retirada, ó Pai. Eu quero que todo aquele que está precisando seja liberto, ó Pai. Eu quero que a vitória seja dada aos seus servos, ó Pai. Eu peço também agora, ó Pai, que o Senhor envie anjos, ó Pai. Envia anjos, Senhor Deus amado, para a posição, ó Pai, para a localização onde está no coração dessas pessoas. Eu quero, ó Pai, que as pessoas que estão orando agora, nesse exato segundo aqui nessa igreja pela internet, eu quero que você imagine um lugar agora. Eu quero, ó Pai, que essa pessoa mantenha a mente dela no lugar. Eu quero que você agora que está orando comigo, você imagine um lugar, qualquer lugar que você quiser, um lugar que está precisando de Deus. Eu quero que você imagine agora um lugar que está necessitado, ó Pai. Eu quero que você imagine agora um lugar que está precisando, ó Pai. Eu quero que você imagine agora um lugar onde está necessitado a presença de Deus, um lugar onde você queria que Deus entrasse, um lugar que você queria que Deus estivesse ali. Eu quero dizer para você agora que nesse exato momento Deus está mandando os anjos. Deus está mandando a cavalaria agora, Pai. Envia, Pai, envia os anjos, envia o poder, ó Pai. Vá lá pessoalmente, ó Pai. Entra nesse lugar, Pai. Entra pela porta da frente, ó Pai. Queima toda a obra maligna, Pai. Que todo mal possa sair retirado agora, Pai. Envia um anjo poderoso, Pai, para proteger esse lugar, Pai. Abençoa a vida das pessoas que estão lá dentro, Pai. Que a vida dessa pessoa agora, Pai, ela possa mudar, que ela possa se transformar, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, Pai. Entra lá agora, Pai. Entra no lugar onde está o enfermo. Entra no lugar, ó Pai, onde está o perdido, ó Pai. Seja como uma luz, ó Pai, no coração dessa pessoa, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido. Que depois, ó Pai, que se tiver essa vítima precisando de alguma coisa, Pai, que se essa pessoa estiver presente aqui pela internet ou aqui presente na igreja,
igreja. Eu quero que essa pessoa venha aqui e depois encontre um milagre, Pai. Eu quero que essa pessoa venha aqui e encontre um livramento, Pai. Eu quero que agora qualquer problema, Pai, qualquer coisa, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, por mais insignificante que seja, Pai, por menor que seja esse problema, eu quero que pela tua mão poderosa, Pai, eu quero que as muralhas sejam derrubadas, ó Pai. Nesse exato momento eu quero que tudo caia por terra, ó Pai. Eu quero que o teu poder chegue, ó Pai. Eu quero que a tua glória, Senhor Deus amado, eu quero que a tua glória inunde aquele lugar, Pai. Eu quero que a tua glória, Pai, transborde naquele lugar, ó Pai. Eu quero que a tua glória agora, Pai, que ela entre naquele lugar como nunca esteve antes, ó Pai. Eu quero agora, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, que o doente, ó Pai, possa se levantar da cama, ó Pai. Eu quero agora, Pai, que o enfermo possa ser curado, ó Pai. Eu peço, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, para que o desviado, ó Pai, para que ele sinta a presença de Deus, para que ele queira vir para a igreja, Pai. Não importa qual seja o problema, ó Pai. Não importa o que as pessoas estão passando, ó Pai. Eu não consigo saber o problema de todo mundo, ó Pai. Mas o Senhor sabe, não importa o que seja, ó Pai. Não importa se é contas atrasadas, ó Pai. Não importa se está devendo dinheiro, ó Pai. Não importa o que seja, ó Pai. Se é um viciado, não importa. Eu quero que nesse exato momento, ó Pai. Eu quero que nesse exato segundo, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, aconteça, ó Pai, um milagre, Pai. Eu quero que nesse exato segundo, exato momento, Pai, aconteça a obra, Pai. Vai glorificando aí, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido. Eu peço, Senhor Deus amado, agora que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor cure, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido. Em nome de Jesus agora eu profetizo, Pai, a vitória para essas pessoas, ó Pai. Eu profetizo a vitória na vida dessas pessoas. Eu profetizo a vitória na vida dos amigos dessas pessoas, dos familiares dessas pessoas. Não importa, Pai, o que seja. Se é um amigo do amigo, se é um primo, não me interessa, Pai. Eu quero que nesse momento a vida dele seja mudada pelo teu poder, pela tua obra. Senhor Deus amado, Senhor Deus querido. Grandioso Pai, eterno Deus, é o que lhe peço nessa manhã, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Passar para a pastora Alex agora.